Olá pessoal, tudo bem? Uma satisfação imensa estar aqui participando dessa semana especial de resolução de questões para o MPU, Ministério Público da União. Sou a professora Daniela Tatarim e vou trabalhar com você duas questõezinhas bem bacanas, especialmente cuidadosamente selecionadas de interpretação de textos, para que você já possa ir se acostumando, se preparando, se antecipando em relação à prova que se aproxima. Quando a gente pensa em CESP, método CESP de seleção, não é somente entender a questão do certo e do errado, mas sobretudo entender que perfil de prova essa banca costuma elaborar. É sobre isso que a gente vai conversar. É um pouco complicado assim trazer este tema dentro de uma seleção de textos pode aparecer para essa questão interpretativa. Essa é uma tarefa que se torna um pouco mais possível quando você pensa em questões de ordem mais específicas, né? Quando tem conhecimentos específicos, temas se tornam mais fáceis de serem sugeridos quando a gente fala de temas específicos, de conhecimentos, perdão, específicos. Mas quando você vai falar de interpretação de textos, não é necessariamente um tema que nos chama a atenção nessa parte da prova. O que mais chama a atenção é a forma como a banca costuma selecionar os seus textos para interpretação, especialmente pensando aí para encargos de nível superior, que são textos da esfera literária. Pois é, CESP gosta muito de trabalhar, de inserir nas suas provas textos literários para essa questão, né, para essa pegada aí interpretativa. Então, os textos são apresentados, as provas geralmente trazem de 2 a 3 textos e questões a princípio interpretativas, depois de conhecimentos linguísticos são formuladas normalmente, se tem 2 textos, metade das questões para cada um desses textos, observando, né, contemplando esses 2 aspectos. Neste momento, neste encontro, nós vamos trabalhar com um texto que apareceu em uma prova recentemente elaborada pelo CESP para um concurso de nível superior, cuja exigência de formação era direito. Então, a gente vai conhecer o texto e trabalhar aí com 2 questões que eu selecionei. Gostei muito do texto, da forma como as questões foram colocadas e alguns pontos importantes que nós vimos, inclusive, em nossas aulas, podem ser resgatados na resolução dessas questões. Então, é importante que nesse processo aí de preparação para a prova, você também entenda que trabalhar com textos da esfera literária é algo bastante possível de aparecer no seu concurso aí do MPU. Vamos lá? Então, selecionei aí pra gente, né? Estamos pensando aqui, Ministério Público da União, a parte de interpretação de textos. Vale ressaltar, né? Nunca é demais lembrar que o que vai ser a forma, né, de prova a ser aplicada a você compreende ali o que a gente chama de método CESP de seleção, em que você deve atribuir aos conceitos, às assertivas que são apresentadas na prova, os conceitos certo ou errado e cada erro acaba desconsiderando, anulando um acerto. Interpretação textual faz parte da prova de conhecimentos básicos, que vai apresentar aí 50 questões. Então, como eu comentei há pouco, peguei e selecionei aí de uma prova recente, nível superior, método CESP de seleção, formação acadêmica exigida, direito, então prova de nível superior, um texto e 2 questões para a gente bater um papo agora. O texto é esse que vai aparecer aí para você. Não dá para a gente trabalhar a questão de interpretação sem necessariamente fazer pelo menos 2 leituras muito atentas do texto oferecido. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não vou ter tempo para fazer 2 leituras, professora. Dá sim, você precisa aprender a fazer prova para poder trabalhar com esse quesito tempo, que é também um dos elementos de avaliação de qualquer prova. Então, o que nós vimos aí, o que se percebe, né, em relação a provas elaboradas por essa banca? Os textos não são nem demasiadamente longos, tampouco demasiadamente curtos. Costumam ser textos de uma extensão mediana. O que primordialmente tem aparecido? Textos literários. E acredite, não necessariamente de autores contemporâneos, porque o elaborador de prova gosta muito aí da passagem do século XIX para o século XX, do trabalho que os autores
românticos, realistas e modernistas fizeram. Então, nós temos presença aí de José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, José Lins do Rego, Guimarães Rosa. Então, autores que se fizeram marcar nessa história da literatura em momentos diferentes, mas que necessariamente compreendem século XIX para século XX, né? O José de Alencar, por exemplo, escreveu ali 1850, 1860, 1870. Machado de Assis, seu primeiro livro foi publicado em 1881, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, a seleção, ela fica deste período, a seleção, né, preferencial, digamos assim. Se você olhar várias provas, você vai perceber que é recorrente esses autores que eu mencionei. Século XIX para século XX, essa é a preferência aí do elaborador. E a título de curiosidade, muitos historiadores, quando precisam recriar um cenário histórico, se apegam a obras literárias desse período para justamente poder ter condições e subsídios para reconstruir aquele cenário social. Então, acaba sendo justificada a escolha por textos dessa natureza e especialmente desses autores. Esse texto com que a gente vai trabalhar, ele tem uma quantidade bastante expressiva de parágrafos, né? Vamos dar uma olhada, depois a gente volta aqui, ó. São 3, 5, 8, 10, 11 parágrafos, e é um texto do Lima Barreto. Temporalmente falando, o Lima Barreto, ele já está no século XX, e a sua produção literária, ela se insere ali justamente nesse momento de passagem, né? Bem finalzinho do século XIX e esse período inicial do século XX. O texto que nós vamos ler, ele faz parte, né? Ele se chama Pólvora e Cocaína, a gente vai trabalhar com um fragmento, e ele faz parte de uma obra intitulada Vida Urbana. E aqui, isso que é o legal, né, de você ter esse olhar mais amplo em relação ao texto. A própria referência já vai nos fazer pensar um pouquinho, perdão, em relação à intenção desse autor quando redigia, né? Então, nós temos aqui o texto do Lima Barreto. Esse texto data de 5 de janeiro de 1915, algumas adaptações foram feitas a fim de atender às necessidades aqui da nossa atividade ou até mesmo da prova de onde eu tirei essa questão. Vamos dar uma olhada no texto, ó. O texto diz assim: já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os jornais não registrem uma aqui e ali na parte rural. A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto paiol e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como se estivéssemos a bordo de um navio de guerra ou habitando uma fortaleza cheia de explosivos terríveis. Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego útil, mas se ela é indispensável para certos fins industriais, convinha que se averiguassem bem as causas das explosões, se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados positivos. Isso, porém... repetir o parágrafo. Vamos desconsiderar esse parágrafo aqui, por gentileza, desconsidere. Entretanto, é sabido que certas pólvoras submetidas a dadas condições explodem espontaneamente e tem sido essa a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a começar pelo do Maine, na Baía de Havana, sem esquecer também o do Aquidabã. Noticiam os jornais que o governo vende, quando avariada, grande quantidade dessas pólvoras. Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas em constante perigo. Creio que o governo não é assim um negociante ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição de vidas preciosas. E creio que não é, porquanto anda sempre zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos suicidas.
Há sempre no Estado curiosas contradições. Vamos entender aqui, né, de que forma o texto se constitui para nós, para podermos trabalhar com as questões que seguem. Vamos lá, vamos voltar ao início do texto, né? Como é que esse texto começa? Né? Ele tenta contextualizar aí um cenário para a gente entender especificamente de que ele vai tratar. Então, quando ele coloca ali, já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é a cidade das explosões, a gente sabe que nesse primeiro parágrafo, o parágrafo é bastante curtinho, a ideia é mostrar o Rio de Janeiro e relacionar as explosões. Segundo parágrafo, na verdade, não há semana em que os jornais não registrem uma aqui e ali na parte rural. Então, quando ele diz não há semana, significa que são muitos casos. Muitos casos. Então, não há semana em que os jornais não registrem uma aqui e ali na parte rural. Veja que uma coisa que eu considerei bem interessante é ele segmentar, né? A parte urbana e a parte rural. A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto paiol e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares como se estivéssemos a bordo de um navio de guerra ou habitando uma fortaleza cheia de explosivos terríveis. Então, o que ele está mostrando nesse parágrafo que é bastante significativo para a gente em relação a questões interpretativas? Ele levanta aqui um estereótipo, né? De quão perigoso se tornou o espaço do Rio de Janeiro, certo? Então, ele diz ali que há quem pense, né, a ideia que se faz, de que o Rio é um vasto paiol. Isso significa que, a qualquer momento, né, mais uma explosão na cidade das explosões pode vir a ocorrer. Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego útil, mas se ela é indispensável para certos fins industriais, se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas na medida no possível, né? Então, essas causas aí que ele está apresentando nesse parágrafo em relação à pólvora. Por quê? Porque ele está remetendo, né, a pólvora como causa principal das explosões, ou dessa atração pelas explosões, enfim. Isso, porém, é que não se tem dado, e creio que até hoje não tem as autoridades chegado a resultados positivos. Resultados positivos em relação ao quê? Em relação à remoção das causas das explosões. Ou seja, qual é o problema? Por que surgem explosões? Então, como é que a gente vai resolver? Minando o que dá causa a esse problema, né? E aí, a parte final do texto, né? Entretanto, é sabido que certas pólvoras, quando ele fala em certas pólvoras, eu dei risada lendo essa parte, submetidas a dadas condições, explodem espontaneamente. Tem sido essa a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a começar pelo do Maine, na Baía de Havana, sem esquecer também o do Aquidauã. Então, o que ele para? Onde que a gente fecha aqui a informação? Do mesmo jeito que existe, né, uma tentativa de controle em relação a essa pólvora, há certas pólvoras que são oferecidas, que saem, né, que partem da própria instituição governo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Notícia nos jornais que o governo vende quando avariada grande quantidade dessas pólvoras e sairia da própria mão de quem deveria instituir mãos cuidadosas, né? E, para finalizar, ó, tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que explodem assim, sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas em constante perigo. E, para terminar, ó, creio que o governo não é, assim, um negociante ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição de vidas preciosas. E creio que não é, porquanto ainda sempre zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos suicidas, tá? Então, quando ele coloca há sempre no estado
contradições, isso volta para esse penúltimo parágrafo aqui, tá? Então, o que o texto tá mostrando? Que muitas vezes, em linhas gerais, né? É um texto literário, esse autor, nesse momento, né, nesse contexto, historicamente falando, era bastante complicado e o trabalho dele era voltado a críticas e defesa das minorias. Então, em linhas gerais, o que ele está dizendo aqui no texto? Que existe um problema e que o Estado visa combater esse problema, mas que esse mesmo problema ele acaba sendo ele acaba sendo estimulado, né, em função da própria aceitação do grupo, de quem vai fazer uso disso. Então, meu discurso diz que não, mas a minha prática diz que sim. E isso vale tanto para o cidadão que faz uso da substância, quanto para o próprio governo, que demora um pouco para processar toda essa necessidade, né? Então, o texto está trazendo para a gente que há problemas que são combatidos pelo governo, mas que na sua origem também tiveram um pontapé inicial desse próprio governo, que hoje é combativo em relação à situação que pode ser colocada. O texto não é difícil, mas é um texto demasiadamente longo. E essas curiosas contradições que eu moro aqui é justamente em relação à coerência, né? A haver unidade, a haver um entendimento melhor, né? Em função da melhor leitura que se vai fazer desses textos. Tem que ler, não adianta, tem que ler o texto pelo menos 2 vezes, tá? Isso é bem importante. Vamos dar uma olhadinha na nossa primeira questão. Veja que eu deixei aqui para a gente poder conferir o gabarito que a banca soltou, tá? Então, porque o mais importante, a meu ver, não é a resposta, mas o porquê da resposta. Então, primeira questão diz assim, com relação às ideias do texto, que data de janeiro de 1915, se isso aqui não fosse relevante para eu pensar o texto, não teria sido colocado. Julgue os itens a seguir. E o primeiro item diz o seguinte: infere-se do texto que seu autor concorda com a ideia de que a cidade do Rio de Janeiro, à época, assemelhava-se a um vasto paiol. Então, vamos entender a linguagem, né, desse texto, desse autor e esse contexto. Quando ele fala em infere-se, aqui a gente tem um primeiro ponto importante. Inferir é entender. Inferir é criar conjecturas, estabelecer conclusões a partir de uma informação, de um fato. Então, se ele quer saber o que você infere, ele quer saber a partir do texto, porque essa é a ideia, a partir da leitura, o que você pensa. É isso que ele quer saber. Então, a partir da leitura do texto, é possível chegar a esse raciocínio, ó, o autor concorda com a ideia de que a cidade do Rio de Janeiro, à época, ou seja, em 1915, assemelhava-se a um vasto paiol. E o que é o paiol aqui, né? É algo que um simples gatinho poderia mandar pelos ares, né? Então, quando ele fala de paiol, ele está falando de estar suscetível a todas essas interferências. Olha o que diz lá no texto. Vou voltar lá. A ideia que se faz do rio é a de que é ele um vasto paiol e que vivemos sempre ameaçados pelos ares, como se estivéssemos a bordo de um navio de guerra ou habitando uma fortaleza cheia de explosivos terríveis. Ok? Está aqui. Então, quando a gente vai lá para a questão e ela diz, infere-se do texto, é possível perceber do texto que o autor concorda com a ideia de que a cidade do Rio de Janeiro, à época,
assemelhava-se a um vasto paiol, a gente já encontrou ali no texto a afirmação de que, né, ó, havia quem pensasse dessa forma, tá? Por que que esse pensamento acaba sendo ratificado? Porque anteriormente, olha o que a gente tem. Na verdade, não há semana em que os jornais não registrem uma aqui e ali na parte rural. Uma explosão. Então, o autor, a pessoa que redigiu, Lima Barreto, né, é quem assina esse texto, ele colocou aqui, e se colocou também nesse texto, justamente para poder promover para nós, que somos aqui, né, leitores mais contemporâneos, esse tipo de reflexão. Então, havia esse pensamento em relação à cidade estar dessa forma? Sim, por quê? Porque não tinha momento, não tinha semana que não surgisse nas páginas dos jornais, mas é um caso de explosão. Então, as pessoas pensavam que poderiam, né, a qualquer momento, ir pelos ares, porque uma outra explosão aconteceria. Então, eu posso deduzir isso? Posso. Por isso, essa afirmação é uma afirmação correta. Tá? Está lá no texto. É isso que eu vou entender. Mas agora, olha a segunda questão, mesmo texto. Conforme o texto, o governo vendia a particulares todo o excedente de explosivos não utilizados. O gabarito diz que isso é errado. Vamos dar uma olhada lá no texto. Ó. Entretanto, é sabido que certas pólvoras, não são todas, certas, algumas excluídas do grupo, submetidas a dadas condições, explodem espontaneamente, tem sido essa a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a começar pelo do Maine, na Baía de Havana, sem esquecer também o do Aquidauã. Noticias jornais que o governo vende quando avariada. Então, eu tenho aqui uma condição. Grande quantidade dessas pólvoras. Olha lá o que diz o exercício. Conforme o texto, o governo vendia a particulares todo o excedente de explosivos não utilizados. Não é isso que está dizendo lá, ó. O que ele está dizendo era que o governo vendia quando a variada grande quantidade, mas também quando ele fala em grande quantidade, isso não significa que são todas. Quando a gente vai, veja a diferença entre as duas questões selecionadas. A primeira quer que você saia do texto, está esperando você extrapolar esses limites do texto para ver se realmente o seu nível de compreensão está bacana. Já a segunda é de acordo com o texto, então é uma questão que está focada no texto. E não é isso que está escrito lá. Todo excedente de explosivos não utilizados era vendido? Não. Vendia-se tão somente, ok? Vamos voltar lá, ó, aqueles que estavam avariados. Então, é uma restrição, o texto restringe, por isso, a afirmação realmente é uma afirmação equivocada, ela está errada. Por quê? Porque ele não vendia todo o excedente, ele vendia aquilo que está sobrando. E o texto está dizendo que ele vendia a totalidade. Veja, trabalhar com questões interpretativas não é algo tão difícil assim. Mas o que é esse tipo de questão? O que é essas questões aqui, especialmente essas que foram selecionadas para essa nossa conversa? O que elas exigem? Elas exigem um olhar bem atento, elas exigem um pensar sobre a questão, elas exigem que você leia, releia quantas vezes forem necessárias. E aí a gente tem realmente, entra naquele conflito, né? Mas eu tenho tempo para fazer a prova, como é que eu vou dar conta de fazer isso? Como é que eu vou dar conta de ficar pensando em todas essas coisas? Dá conta sim, faça uma leitura eficiente, faça uma segunda leitura, vá para as questões com mais propriedade em relação àquilo que está escrito no texto. E aí as retomadas, elas acabam acontecendo cada vez em menor quantidade, ok? Era isso que a gente tinha para hoje, muito capricho nesse período de preparação aí, o concurso do MPU tá chegando e é claro que vai fazer muita diferença se você estiver saindo à frente, estiver estudando aqui com a gente, tenha certeza disso. Um beijo grande, bom estudo, boa prova, até mais!